Esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Radiação e Ondas Guiadas do Cefet Minas. Hoje vamos falar sobre linhas de transmissão. As linhas de transmissão, ou LTs, são estruturas construídas para guiar a propagação de uma onda, limitando-a somente ao condutor. Nessa situação, dizemos que a onda está confinada ao cabo, em vez de propagar no espaço livre como anteriormente. Como para problemas desse tipo, as frequências geralmente são altas, o tamanho físico da linha é muito maior do que o comprimento de onda da energia. Assim, para obter os parâmetros de circuito, precisamos usar a teoria de ondas em vez da teoria de circuitos. Na figura podemos ver algumas geometrias possíveis para as linhas de transmissão. Nela temos que, na letra A, é uma linha coaxial, na B é uma linha a dois fios bifilar, na C é uma linha planar, na D é um fio sobre o plano condutor e na E é uma linha de microfitas. Nessa disciplina estudamos as ondas transversais eletromagnéticas, que são ondas que não têm componente de campo na direção de propagação. Assim, aplicamos a solução TEM para obter os valores de circuito. As condições para a aplicação correta da solução TEM são: um condutor elétrico perfeito não pode ser único se compreender a fronteira externa da seção reta da linha de transmissão, e o meio dielétrico que compõe a seção reta da LT deve ser homogêneo. Resumidamente, o processo de obtenção dessa solução é determinar a geometria da linha, encontrar as expressões de campo eletromagnético para essa geometria, obter a tensão V e a corrente I a partir dessas expressões, calcular a impedância característica da linha, calcular a indutância e a capacitância da linha. Em caso de materiais com perdas, existem mais dois passos. Caso existam perdas no dielétrico, é necessário calcular a condutância entre os cabos. E caso existam perdas no condutor, caso ele não seja ideal, calcular a resistência do cabo. Vamos analisar brevemente essas etapas. Para a generalização dos estudos das LTs, definimos as ondas de tensão e corrente por essas equações, em que os índices mais e menos indicam respectivamente as componentes da corrente vinda do terminal fonte e da corrente retornando do terminal de carga. As ondas de tensão e corrente estão relacionadas entre si através da impedância característica da LT, dada por essa expressão aqui. Essa grandeza é determinada pelas características construtivas e pela geometria da linha, porém ela independe do comprimento do cabo. Considerando uma linha de transmissão sem perdas, podemos também usar essas duas relações, em que L e C são a indutância e a capacitância do cabo. Da mesma forma, temos que os valores de L e C por unidade de comprimento são dados por essas duas expressões aqui. Dessa forma, podemos caracterizar uma linha de transmissão completamente se conhecermos as condições em seus extremos, que são V mais e V menos, e a constante de propagação K e a impedância característica Z0. Para um dielétrico não ideal, precisamos considerar também uma condutância em paralelo com a capacitância entre os cabos, tornando K um número complexo. Então, à esquerda a gente tem um meio sem perdas e à direita a gente tem um meio com perdas no dielétrico. Caso haja perdas nos condutores, há penetração de campo e devemos considerar uma resistência para o condutor, em série com a indutância do cabo. Essa resistência é dada por essa equação. Em geral, não se expressa a condutividade de um dielétrico em função de sigma, e sim em função da tangente de perdas. Essa grandeza é dada por essa fórmula, onde temos a razão de corrente de condução pela corrente de deslocamento. Com esse valor, podemos avaliar as perdas de um meio a partir desses critérios. Um meio é bom dielétrico se a tangente é pequena, e um meio é um bom condutor se a tangente de perdas é muito grande. Então, aqui,
tendo tangente de perdas em mente, vamos simular pelo TX-Line 2003 alguns projetos, algumas características físicas de linha de transmissão. Aqui eu já deixei como o material dielétrico, sendo o Teflon, que é representado por SRT, Duroid 5880, e aqui são as suas constantes, a constante dielétrica e sua constante de perdas. Imaginando isso aqui como sendo um estudo sobre placa de circuito impresso, e escolhemos o condutor como o cobre, porque é um material mais usado para esse tipo de projeto. Com a impedância igual a 50 ohms, nós aqui no simulador projetamos as suas características físicas, que nos daria largura e comprimento, representados aqui por W e L. O plano de terra aqui nessa altura H, o dielétrico seria a parte cinza e o condutor aqui essa parte amarela do pontilhado. Essa aqui seria a configuração microstrip. Temos outras configurações também que usaremos essas características. Antes de continuar aqui, podemos editar aqui as constantes dielétrica e a tangente perdas para simular outros materiais. Mas continuaremos com esse RT Duroid 5880. Aqui é uma outra configuração de linha, chamada Stripline, e utilizando as mesmas configurações, vemos que as características físicas de tamanho mudam. Aqui está dado em 1000, mas podemos mudar para milímetros para ser e micrômetros, né? Para ser um tamanho que estamos acostumados a ver. Aqui a altura B, o comprimento, não, a largura, desculpa, 81, que seria essa largura da linha aqui. O T seria a espessura aqui do condutor. Aqui seria a configuração CPW, onde o G agora seria um gap, né, um espaço entre condutores. Novamente simulando com a impedância de 50 ohms e com o mesmo material dielétrico nessa parte cinza aqui. Aí nós temos essa configuração. Aqui está dado em 1000 seria milésima parte de polegada, mas né, vamos colocar em milímetros para ser mais fácil a visualização dos tamanhos físicos e do projeto. Então, temos outras configurações, como o CPW com GND, né, com um terra. Só o CPW aqui, dá para ver que não tem o terra depois do dielétrico, aqui começa a ser representado esse terra aqui. Altura e distância, comprimento e o T aqui de espessura. E, novamente projetando, mudando aqui para milímetros, para ficar mais fácil de visualizar o tamanho das características físicas do projeto. Aqui o cabo coaxial, que é um cabo bastante utilizado, né, bastante estudado nas disciplinas de eletromagnetismo, quanto aqui em IOG. E aqui podemos ver milímetros, novamente. Opa, está em centímetros. Colocaremos em milímetros aqui também em milímetros. Aqui temos o DI e o D0, nesse caso, que seria os diâmetros de fora e o diâmetro interno, né? Slot line, que teria esse gap, o gap, né, a distância entre os condutores, e só a altura aqui do... ok, tem algum erro aqui. Mas, de modo geral, esse software aqui nos faz perceber como produzir um projeto, né, características físicas a partir de características elétricas que gostaríamos de ter em nosso circuito.
Outro exemplo aqui seria mudando essas características aqui para a fibra de vidro, que, se eu não me engano era 4.3 aqui e 0,05 aqui, que seria uma tangente de perdas menor. E com isso aqui, por exemplo, aqui teríamos outras características físicas para compensar uma tangente de perdas maior e mantendo as características elétricas do circuito. E é isso. Obrigado pela visualização. Até o próximo vídeo.